Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto, eu estou bem aqui em casa e eu espero que vocês também estejam, tá? Todos quietinhos, cumprindo a quarentena, certo? Pessoal, nós vamos continuar lá no livro de leitura e produção de textos, na página 102. Só para relembrar, lá na página 98, 99 e 100, nós vimos um texto que se chama... que pertence ao gênero textual relato de viagem, tá? O nome do texto é Carona para Deus, certo? E ele narra uma viagem que foi feita entre Palmas e Rio Branco. Alguma coisa em torno de 4.000 quilômetros, mais ou menos. Bem pertinho, certo, pessoal? Então vamos lá. Nós estamos na página 102, na letrinha C. Então pega o livro de vocês, coloca a data de hoje aí no cantinho e vamos terminar os exercícios sobre esse texto, né? Não preciso ler de novo porque ele já foi lido na aula da semana passada. C. O relato não explicita o motivo pelo qual as pessoas de Mato Grosso ou de Cuiabá não consideram 100 km uma grande distância, mas deixa subentendido. Qual seria esse motivo? Essas pessoas elas moram em um estado muito grande, com muitas terras. Então, para elas, 100 km não faz diferença, não parece que é alguma distância muito grande. Então, só volta um pouquinho aqui. Qual seria esse motivo? O fato do estado em que moram possuem, né? Esses estados em que elas moram possuem terras muito extensas. Então é assim, ó, parece que quanto maior o lugar onde você mora, as distâncias ficam menores, né? A pessoa está acostumada com grandes distâncias, 100 km é daqui na esquina, não tem problema, né? É muito perto. D. Por que o autor do relato usa a expressão estadinhos para se referir a alguns estados brasileiros? Ele se refere a estadinhos porque ele acha que alguns estadinhos são pequenos comparados a outros. Alguns estadinhos são muito pequenos. Certo? Então ele acha assim, ele mora naquele estadinho lá. É como se a gente falasse assim, aquela cidadezinha lá. Então uma cidade pequena, estadinho, um estado pequeno. Certo? E no quinto parágrafo do trecho há uma expressão popular, um pé lá, outro cá, que emprega dois marcadores de lugar. A que locais lá e cá se refere? Então ele fala um pé lá e um pé cá. As palavras lá e cá estão mostrando o lugar em que as pessoas estão. Por isso que fala assim, marcador de lugar é quando você usa uma palavra para explicar onde você está. Então, por exemplo, na minha casa hoje aconteceu tal coisa, marcador de lugar, na minha casa. Naquele dia, na praia, marcador de lugar. Então é a palavrinha, o conjunto de palavrinhas que mostra onde a ação aconteceu, marcador de lugar, tá? O exercício pergunta assim, a que locais lá e cá se referem? Lá é a cidade que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Cuiabá. Certinho? E o cá se refere a Cuiabá. Então lá é uma cidade pertinho, tá? 100 quilômetros. E cá é a própria cidade de Cuiabá. Explique o que significa vamos nessa no contexto. Por que a expressão foi escrita dessa forma? Se você voltar lá no texto, você vai perceber que ele usou vamos nessa no mesmo sentido de uso de vamos nessa. Foi usado a expressão
Vamos nessa foi usada no mesmo sentido. De vamos nessa, ou seja, vamos, né? Vamos entrar no carro, vamos viajar. E por que ela foi escrita dessa maneira? Para mostrar, foi usado no mesmo sentido de vamos nessa, e mostra a linguagem o quê? Que tipo de linguagem é essa que pode falar vamos nessa? A linguagem coloquial, a linguagem informal. Aquela que a gente usa para conversar com colegas, né? Não é a linguagem formal da língua, é exatamente o que usa na conversa. Colóquio é a mesma coisa que em conversa, então a linguagem coloquial é aquela que é usada numa conversa. Certinho? 2. Qual é o tema do relato? Então vamos lá ver. Temos A, B, C e D. Qual é o tema? A. Aquisição de veículos à distância no país. B. Curiosidades encontradas em viagens pelo Brasil. C. Gravações cinematográficas na região do Jalapão. E D. Rotina de trabalho do motorista brasileiro. Ele vai contar sobre as curiosidades que existem nessas viagens pelo Brasil, nas viagens que ele faz. Ele vai contar de um trem, ele vai contar de outras coisas que ele vai vendo durante a viagem. Esse é o objetivo do relato de viagem, contar tudo aquilo que você viu durante a viagem. 3. Ao longo do texto são citadas diferentes pessoas. O personagem que ganha mais destaque na história é: letrinha A, Antônio Fagundes, pois é um ator bastante conhecido. B, Cacá Diegues, pois é uma personalidade renomada. C, o motorista Cavalcante, pois suas vivências são curiosas. E D, o narrador autor, pois suas impressões prevalecem. Ele fala, essa é o número 3, ele fala várias vezes do motorista. Então, esse Cavalcante, que é o motorista, aí é o que ganha mais destaque. Letrinha C. 4. Leia novamente o parágrafo a seguir. Ele veio do Acre, ponto interno do Brasil, e ganha vida rodando pelo Jalapão, um dos lugares mais bonitos para a memória guardar. Além de motorista, é guia, leva turistas ou quem precisar. Diretor de cinema, traz locações, por exemplo. O termo destacado no trecho acima se refere a, então você tem que voltar lá no texto e procurar. Ele veio do Acre, tá? Esse termo se refere ao diretor Cacá Diegues, à região do Jalapão, ao autor Antônio Fagundes ou ao motorista Cavalcante. De novo, a resposta certa é um motorista Cavalcante. Então, ele, né? Ele, o motorista, carrega todo mundo para todo lugar. Além de motorista, ele é guia, leva turistas para quem precisar. Diretor de cinema atrás de locações, atrás de um lugar para fazer as filmagens, certo? Explique o título do texto. Então, volta lá e você vai ver que o título do texto é Carona para Deus. Por que ele fala assim? Porque ele se inspira no filme Deus é Brasileiro, que foi dirigido por Cacá Diegues e Deus era interpretado nesse filme por Antônio Fagundes. Então, sim, o título é inspirado no filme Deus é Brasileiro. Com certeza, né, pessoal? Nunca duvidamos de que Deus é brasileiro mesmo, certo? Exercício 6. Vamos lá, o que pede exercício 6? Observe o trecho a seguir. Antes de combinar o dia seguinte, alguém de Cuiabá sugere uma esticadinha. O termo destacado foi empregado para. Então o exercício quer saber para que foi usada a palavra esticadinha. Letrinha A. Atribuir afeição ao percurso, pois corresponde a um caminho agradável. B. Estabelecer noção de distância, porque o locutor conhecia o trecho da viagem. C. Indicar a ironia da proposta, já que a distância a ser percorrida não seria pequena. E D. Sinalizar um caminho de curta distância, uma vez que se tratava de um trecho pequeno. Quando ele fala assim, esticadinha, é uma ironia, né? Porque o caminho é longo, mas ele fala, só uma esticadinha. Então, indicar a ironia da proposta, já que a distância não seria pequena.
Então, o exercício 6 é letrinha C. Só um minutinho. Opa! Então, 6, C. A letrinha certa é a C. Esticadinho, ironia, né? Você fala uma coisa, mas pensando de outra maneira. 7. Localize no último parágrafo do texto outra palavra no diminutivo. Transcreva a frase em que ela se encontra e explique seu contexto. Você volta lá no último parágrafo e você vai ver que tem a frase assim, ó. Nessa viagenzinha corriqueira. Então, essa é a frase em que aparece a palavra viagenzinha. Nessa viagenzinha rotineira. Então, aqui o termo em destaque está no diminutivo, que é o que o exercício está pedindo. Transcreva a frase em que ela se encontra e explique o seu uso no contexto. Então, olha lá, o trecho inteiro é assim, ó, são quase 4.000 quilômetros. Nessa viagenzinha rotineira, Cavalcante repete o mesmo plano de voo. Sai de Palmas, Tocantins, às 5 da manhã de sábado. Aqui, pessoal, essa palavra não está usada como sentido de viagem curta. Não está sendo usada no sentido de viagem pequena, viagem curta. Quando ele fala uma viagenzinha de 4.000 quilômetros, o uso no seu contexto foi usado o humor para se referir à viagem. Você imagina uma viagem de 4.000 quilômetros, quanto tempo leva, né? Se a cada 100 quilômetros, mais ou menos, é quase 1 hora, você imagina aí 4.000 quilômetros, né? Então, quando ele fala viagenzinha, não está sendo usado no sentido de viagem curta, tá? É mais para dar um toque de humor ao texto. 8. Em determinado momento do relato é citado um verso da canção Vida de Viajante. Leia o trecho a seguir. Poeira e sol em Tocantins. Na caminhonete super hiper do Cavalcante, importada do Japão, voltamos para Palmas. Um dia inteiro gravado em 2 cidades. Alguém dorme no banco de trás e o piloto cola uma história na outra. A coleção só melhora como se Luiz Gonzaga fosse mesmo um padrinho de milhões de brasileiros como o Cavalcante. Aí essa música tem um trecho assim, ó, minha vida é andar por esse país. Qual é o verso citado e quem é o seu compositor? O verso citado é minha vida é andar por esse país. 8A. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia me sinto feliz. Minha vida é andar por esse país. E quem é o autor desse verso? Luiz Gonzaga. Certo? B. O autor estabelece uma comparação entre o relato escrito por ele e o que sugere o verso da canção. Analisa as afirmativas a seguir, classificando-as como verdadeiras ou falsas. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Você tem 4 aí expressões para analisar se elas são verdadeiras ou falsas, tá? A primeira, o verso da canção sugere uma vida desbravando o país. Esse modo de viver é também experimentado pelo autor do relato. Sim, ele fala, né? Minha vida é andar por esse país, minha vida é desbravar, minha vida é conhecer esse país, certo?
O compositor da canção, de acordo com o texto, era padrinho do motorista Cavalcante. Não tem nada no texto falando disso. Então essa afirmativa é falsa. A próxima. Ao citar o verso da canção de Luiz Gonzaga, o autor encontra um elemento da cultura popular brasileira que se repete na história que conta. Sim. Então, do mesmo jeito que ele anda por esse Brasil afora, né? A música também diz a mesma coisa. Minha vida é andar por esse país. E a última. A expressão padrinho de milhões de brasileiros citada pelo autor reforça a ideia de que muitos no país vivem o que é descrito no verso da canção. Sim, existem muitas pessoas que desbravam esse país. Por exemplo, caminhoneiros que levam carga de um lugar para outro, às vezes para lugares muito distantes, e eles também passam a vida o quê? Minha vida é andar por esse país. Eles passam a vida desbravando o tamanho, a imensidão do Brasil. C. Ao usar a expressão e o piloto cola uma história na outra, o autor está dizendo que o motorista conta uma história depois da outra, ou o motorista gruda as histórias do filme. Ele conta, né? Então a primeira aí, alternativa que é a certa, aqui fala assim, ó, o motorista conta uma história depois da outra, né? Então ele vai grudando uma história na outra. D. A caminhonete de Cavalcante é caracterizada com o uso de dois termos que acabam formando uma única palavra composta, super e hiper. Substitua por um adjetivo. Então ele fala assim, ó, a caminhonete, essa caminhonete que ele descreve, é um veículo maravilhoso, potente, moderno, rápido, veloz, eficiente. Então quando ele fala assim, ó, super hiper, essa é a letrinha D. Então, ele usa a expressão super hiper, tá? E esse super hiper, em relação ao veículo, em relação ao caminhonete, diz que é a mesma coisa que falar que é uma caminhonete eficiente, potente, veloz, moderna, etc. Tá? Nossa, é super hiper. Então é mais do que um carro comum. Ela é tudo isso e mais um pouquinho. Eficiente, potente, veloz e etc. 9. Estrangeirismo é o uso de palavras ou expressões estrangeiras ainda não adaptadas ao idioma nacional. Observe que o autor conta que, então, o que é estrangeirismo? Toda vez que você pega uma palavra de outra língua, normalmente, né, muitas vezes as palavras em inglês, e passa a usá-las no seu dia a dia, em textos, né? Então veja só esse pedacinho aqui. Fim de semana, visito sites de oportunidades e negócios na net. Observe a palavra. Nossa, agora está internacional. Fica quietinha. Por que ela foi escrita dessa maneira? Então veja, quando a pessoa escreve site dessa maneira, com essa cedilha, é porque ela está aportuguesando a palavra. Ela pegou uma palavra em inglês e escreveu em português do jeito que aparecia mesmo. Tanto é que a palavra site é escrita com C cedilha no começo, nós não temos nenhuma outra palavra. É como se o autor estivesse brincando, eu não quero nenhuma palavra em inglês, eu vou escrever a palavra do jeito que ela é em português, do jeito que eu acho que ela é em português. E aí ele escreveu o site com C cedilha. B. Identifique outras palavras estrangeiras que aparecem no texto. Se você procurar lá, essa é a 9A, se você procurar lá no texto, você vai encontrar as palavras net, by, road e movie. Tá? Net, a abreviatura é de internet,
By de tchau, road de estrada e movie de filme, certo? Releia trechos do relato, observe as expressões destacadas para responder as questões 10 e 11. 10 da noite, trabalho e dia terminam, depois de mais de 12 horas de boas histórias e muito calor. Antes de combinar o dia seguinte, alguém de Cuiabá sugere uma esticadinha. Esse é o primeiro trecho, está grifada a expressão 10 da noite. No segundo trecho, poeira e sol em Tocantins. Na caminhonete Super Híper Cavalcante, importada do Japão, voltamos para Palmas, um dia inteiro gravando em 2 cidades. Então nós temos aí 2 grifos, né? Poeira e sol em Tocantins e o dia inteiro. Em Palmas tem outro negócio, o trenzinho da alegria. E aí você tem grifado o em Palmas. 10. As expressões destacadas remetem a ideias de tempo e consequência, modo e lugar, explicação e tempo, tempo e lugar. Então quando ele fala lá, 10 da noite, um dia inteiro, isso daí é tempo. E quando ele fala poeira e sol em Tocantins e em Palmas é lugar. Então a questão número 10, a resposta certa é a letrinha D, tá? E 11. No texto, essas expressões têm a função de, deixa eu só ver se tem a letrinha D, não. A. Detalhar os lugares em que a viagem ocorreu e estabelecer relação de coerência, uma vez que apresentam a sequência dos fatos relatados. B. Evitar repetição de palavras. E C. Dar destaque aos lugares que os leitores deveriam conhecer. 11, pessoal, só pode ser a letrinha A. Por quê? Quando eu falo 10 da noite, poeira e sol em Tocantins, um dia inteiro em Palmas, essas palavras dão a ideia de tempo e de lugar, tá? E para qual é a função delas? Detalhar os lugares em que a viagem ocorreu e estabelecer relação de coerência, uma vez que apresentam a sequência dos fatos relatados. Certinho? Então, pessoal, até a próxima!